Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 42. Para quem não sabe, nós estamos envolvidos em oração, em um projeto que se iniciou há 2 semanas, projeto Atos, o começo para o recomeço. E nós estamos utilizando o livro de Atos dos Apóstolos e, consequentemente, a história da igreja primitiva, para então podermos saber de que forma podemos usar como modelo a vida da igreja nos primórdios, para então podermos dar continuidade à nossa vida espiritual. Atos capítulo 2, 42, quem achou, diga glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e também com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E por conta disso, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz, e a tua palavra é o meu guia. Amém. É necessário que haja uma recapitulação do último assunto que foi tratado, a 5ª mensagem, aonde nós refletimos em Atos 2, dos versículos 14 até o versículo 41. Utilizando o sermão de Pedro, utilizou aquele sermão para explicar o que estava acontecendo no evento que nós temos como o dia de Pentecostes. No primeiro ponto, nós observamos que Pedro usa a pregação do evangelho para explicar o que está acontecendo. E depois ele usa a mesma pregação para explicar o porquê estava acontecendo aquilo que estava acontecendo. Como nós não podemos concluir a mensagem na quinta-feira, então ficou para nós analisarmos, por fim, a forma como Pedro usa e confia na pregação do evangelho para mostrar aos homens como poderiam alcançar a salvação. E logo após a impactante pregação de Pedro, e aquele sermão tão profundo, quando Pedro termina de pregar aquela mensagem 100% evangelística, 3 coisas acontecem com aquela multidão que está ouvindo o apóstolo Pedro. Primeiro, a Bíblia diz que eles se compungiram em seus corações, ficaram constrangidos com a mensagem, ficaram tocados pela palavra que foi pregada. Segundo, a Bíblia diz que eles tiveram seus corações tocados profundamente, ao ponto de questionar o que era necessário fazer, e esta é a terceira atitude que aconteceu naquele dia, após o sermão de Pedro ter sido pregado. E a Bíblia diz que Pedro então vai instruí-los o que deveria ser feito a partir de então. A primeira coisa que Pedro diz é: arrependei-vos. Diga comigo: arrependimento. Arrependimento é uma necessidade diária, não apenas de descrentes, aqueles que ainda não confessaram a Jesus. Mas todos nós precisamos diariamente verificar as nossas vidas, as nossas práticas e atitudes
e então voltarmos ao Senhor, darmos um giro de 360 graus e podermos retornar à sua vontade, ao seu padrão de vida e aos seus caminhos. Mas nesse caso aqui, o arrependimento está sendo proclamado a um grupo que toma consciência do seu pecado, dos seus erros diante de Deus e de como haviam praticado aquilo que era contra a vontade de Deus, e agora eles precisavam ser informados do que deveria ser feito para então poderem tomar a atitude correta. E quando eles fazem isso, Pedro diz: olha, se vocês se arrependerem, certamente vocês não só receberão a remissão dos vossos pecados após terem sido batizados, como também receberão o dom do Espírito Santo. A presença poderosa do Espírito, a mesma que aqueles discípulos estavam sentindo no dia de Pentecostes. E aí, quando a gente chega no versículo 40, o escritor sagrado, que é Lucas, o médico amado, vai informar que com muitas outras palavras isto dizia e os exortava, deixando assim o indicativo de que o sermão de Pedro não se resume somente naquilo que está registrado aqui, mas que ele pregou palavras profundas, mais amplas, mais abrangentes, a fim de alcançar o coração daquelas pessoas. E logo após Pedro ter pregado e instruído de que forma fazer, diz a Bíblia que uma grande festa se evidencia, e essa festa fica registrada nas entrelinhas do versículo de número 41, porque naquele mesmo dia, e eu disse isso aqui com muita alegria na quinta-feira, foram agregados à igreja quase 3.000 vidas que se converteram ao Evangelho. Eu não sei para você se o seu coração ainda pulsa com isso, mas uma das maiores satisfações e gozos da igreja é saber que alguém está entregando a sua vida para Jesus, assim como um dia nós entregamos. 3.000 almas se rendem e se entregam ao Cristo vivo para converter-se dos seus pecados. E agora Lucas vai fazer algo extraordinário. O capítulo 2 do livro de Atos não só se inicia de uma maneira fantástica e impactante, mas também, por semelhante modo, ele vai se encerrar com uma narrativa que eu chamo de narrativa desejável a qualquer comunidade cristã. Que ministério ou igreja local não gostaria de ver no seu contexto a realidade do que nós acabamos de ler acontecendo com eles? Quem de nós não gostaria que a igreja tivesse todas essas características de forma intensa, cotidianamente, no tempo presente? A igreja primitiva pôde construir uma história de poder, de graça, de relevância, porque também antes havia construído uma base, ou por que não dizer bases, que solidificaram a história daquela igreja. Essas bases podem ser declaradas indispensáveis, inclusive no tempo e no dia presente, para a igreja que busca ver o sucesso, a prosperidade em todos os sentidos. Estas bases são as realidades que nós precisamos. E com muita calma, com muita cautela e numa análise bem apurada pela Bíblia Sagrada, nós vamos refletir em cada uma dessas bases, que podem ser resumidas em palavras que foram separadas aqui. Quais são as 5 bases que nós temos nesse texto, do versículo 42 ao versículo 47? Se você pode, com alegria, em alto e bom som, repita comigo: perseverança, temor, unidade, desprendimento e adoração. Então nós temos aqui essas 5 bases que deram início à igreja primitiva, ou que sustentaram aquela igreja: perseverança, temor, unidade, desprendimento e adoração. Logo de cara, no versículo 42, a Bíblia diz em que consistia a sua perseverança. Eles perseveravam, ou seja, eram dedicados ao que sustenta a fé e preservava a salvação. Há pelo menos 5 aspectos na sua perseverança nesta passagem, que estão no versículos 42 e o versículo 46. Primeiro, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam ou dedicavam-se na doutrina
dos apóstolos. O que é isso? Doutrina, didaquê no grego, ou didáscalos, que quer falar sobre o ensino ou a forma de instrução, de orientação a pessoas por meio do ensino. Os chamados primeiros cristãos se dedicavam inteiramente no ensino e na prática das Escrituras Sagradas. Se você está com a sua Bíblia aberta, olhe comigo Atos capítulo 4, versículo de número 2, versículo 18, depois Atos 5, versículos 21, 25, 28 e 42. Atos capítulo 4, a Bíblia diz que as autoridades, versículo 2, estão se condoendo porque eles ensinavam o povo e anunciavam a Jesus, ou em Jesus, a ressurreição. A Bíblia diz também no versículo 18 que as autoridades chamam os apóstolos e absolutamente ordenam que eles não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 21, fica claro que o ensino era prioridade, porque a Bíblia diz que, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam a palavra de Deus. Ainda no versículo de número 28, a Bíblia diz que as autoridades mais uma vez pressionam os discípulos: nós não admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, eis que encheste Jerusalém desse vosso ensino ou da vossa doutrina. Versículo de número 42, ainda no capítulo 5, diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo nosso Senhor. Perceba que em apenas um capítulo e meio nós observamos como a igreja primava pela prática do ensino. Agora, o ensino aqui é declarado como a doutrina dos apóstolos, e aí a gente se pergunta: que doutrina de apóstolo é essa? Será que é diferente da Bíblia? Será que é uma outra doutrina? Ora, para você entender o que é a doutrina dos apóstolos, basta voltar em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus está se despedindo dos discípulos. A partir do versículo 18 ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o versículo diz assim, versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e enquanto vocês ensinam, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nenhuma igreja se sustenta só com música, nenhuma igreja se sustenta só com cantos, nenhuma igreja se sustenta apenas com festa, mas a igreja é sustentada pela doutrina, pelo ensino, pela palavra, pela saúde da palavra de vida que é ensinada à igreja. E eu gostaria de perguntar a esta igreja nesta noite: alguém aqui quer continuar aprendendo a palavra de Deus para a edificação da sua vida? Eu lamento muito, profundamente lamento, que o ensino nos tempos presentes seja extremamente rejeitado. Eu quero dizer algo a você: não se ofenda, reflita, não se ofenda. A maioria, por que não dizer 99% de nossos erros, 99% de nossa entrega ao pecado, 99% das nossas práticas e atitudes contrárias à vontade de Deus procedem do nosso afastamento da palavra de Deus. Um grande pregador disse: quando você se aproxima deste livro, ele te afasta do pecado. Mas quando você se aproxima do pecado, ele te afasta deste livro. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse: a palavra que eu vos digo são espírito e são vida. Jesus disse que essa palavra é o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse que essa palavra é como uma rocha na qual você está alicerçado, e ainda que os ventos soprem, você não vai cair, porque a palavra te sustenta. É tempo da igreja abraçar o ensino, amar a palavra, se dedicar ao ensino, para que a igreja possa se manter fiel a Deus. É lamentável observar como muitas igrejas exauriram de seu cronograma de culto o tempo da palavra. Os cultos de ensino já são meros momentos para tentar distrair os ouvintes com mensagens bem elaboradas.
Quando eu falo de ensino de palavra, eu não estou falando da simplicidade do evangelho, pregando a Bíblia como ela é, porque só a Bíblia vai fazer os efeitos que nós precisamos do coração dos ouvintes. Eu não tenho dúvidas que enquanto aqui estou pregando, a palavra atinge a tua alma, atinge o teu coração, atinge o teu espírito. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, bendito seja Deus. Mas eles também dedicavam-se, perseveravam na comunhão. Diga comigo, comunhão. Do grego é koinonia, que remete-se a compartilhamento, comunhão de bens. Isso significa dizer uma intimidade no relacionamento. E logo em seguida a koinonia ou a comunhão, observe que há uma outra frase que eles se dedicavam também no partir do pão. Quando nós juntamos essas duas declarações, fica fácil entender o que era a comunhão, a koinonia da igreja. E aqui, antes de falar disso, permita-me dizer-lhes que é hora da gente pegar o que vai ser dito aqui e aplicar a cada um individualmente, observar o quanto nós estamos precisando nos parecer de volta com uma igreja de verdade. Porque a koinonia existia a partir de uma festa, uma celebração chamada Ágapes, que era a festa da celebração do amor e da comunhão, aonde em banquetes festivos e alegres os irmãos se reuniam, a comunidade se ajuntava e todos felizes celebravam a comunhão e o amor. Mas quando se trata de discípulos de Cristo e de igreja primitiva, o partir do pão deve se referir também à celebração da Santa Ceia. Quão lamentável é o comportamento e atitude muitas vezes de cada um de nós, que passamos às vezes um mês brigado com alguém, uma semana sem se falar com outro, às vezes degladiando no próprio lar, ou às vezes em desentendimento com alguém. Mas quando vai se aproximando do culto de ceia, aí alguém diz assim: não, eu preciso ceiar, eu preciso participar do pão, eu preciso tomar do cálice, então deixa eu mandar uma mensagem. E hoje, com a era moderna da mensagem, já não se pede mais nem perdão de viva voz, basta escrever uma simples mensagem e dizer assim: já fiz a minha parte, se ele quiser me perdoar, amém, se não quiser, tudo bem, mas eu já fiz a minha parte. Não é assim que se enxerga a koinonia da igreja. Independente se haverá ceia ou não, eu faço parte de uma família, e família não pode ficar em guerra, e família não pode ficar em conflito. Família precisa de humildade para entender que se um errou, a gente perdoa-se um ao outro, a fim de que a comunhão na presença de Deus seja preservada e vivamos um compartilhamento que glorifique o nome de Jesus. E o que eu acabei de falar foi coisa do passado, porque hoje nem isso se faz mais. Hoje há uma maquiagem, chamada maquiagem do está tudo bem. Basta eu na frente de todo mundo dar a paz do Senhor para aquela pessoa. Basta eu dizer que está tudo em ordem, quando na verdade o assunto nunca foi resolvido. A demanda nunca foi ajustada. É aquela velha história de dizer: é ela lá e eu aqui. Tenho nada contra ele, tenho nada contra ela, está tudo bem. Mas nos bastidores da vida, nas conversas ocultas da caminhada, sabe-se que nada vai bem. Até mesmo na postura quando vê o outro chegar, até mesmo no momento em que o outro ou a outra se aproxima. E hoje nós vivemos a terrível, infeliz e inviável realidade dos grupos partidaristas, tanto os voluntários quanto os involuntários, tanto aqueles diretos quanto aqueles indiretos. Alguém se dá melhor com fulano, alguém se dá melhor com Beltrano. É melhor eu sentar do lado dela, é melhor eu ficar do lado dele. A minha turma é essa, a minha patota é essa, os meus seguidores são esses. Igreja não trabalha com isso. A igreja diz assim: é meu irmão, é minha irmã, é meu irmão, é minha irmã, é meu irmão, é minha irmã, é meu irmão e é minha irmã. Eu penso, irmãos, olha aqui para mim, meio em todas as distrações dessa noite, que Deus, escute, pelo pouquinho que eu leio, não leio muito, Deus não vai invalidar a sua palavra para satisfazer o meu capricho. Dita essas palavras, eu vou lhe dizer uma coisa:
Ou você se acerta com quem tem que se acertar, ou os dois se acertarão com Deus. Se para a Bíblia, quando fores levar a tua oferta, se te lembrares que tens alguma coisa contra teu irmão, deixa no pé do altar a tua oferta, vai depressa reconciliar-te com teu irmão. Quer outro texto? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai demandar entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhastes ao teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo ainda 2 ou 3 testemunhas, porque pela palavra de 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Mas se ele não te ouvir, leve-o então diante da igreja. Se ele não te ouvir, considera-o como publicano. Considera como alguém que não está disposto a resolver a demanda. Considera como alguém que não quer dar o braço a torcer, cheio de si e cheio do seu ego. Infelizmente, irmãos, eu passei horas pensando nisso aqui. Horas na nossa prática de dizer que nós somos crentes, mas falamos com quem a gente quer. Aceitamos na igreja que a gente acha que tem que aceitar. Que faz parte do meu currículo de amizade quem eu quero. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é assim, porque senão Jesus teria tirado do lado dele todos os homens que viviam uma vida contrária. Pelo contrário, ele foi acusado de andar com pecadores, prostitutas e beberrões. Porque para ele, o comportamento do próximo era natural. Como assim, pastor? É que você não aceita que os outros errem, mas esquece que você também erra. Você não aceita que ninguém te ofenda, mas esquece que vive ofendendo as pessoas. Você não aceita que ninguém te machuque, mas vive machucando todo mundo. Você não aceita que ninguém te atinge, mas vive atingindo pessoas. Quer nascer de novo? Quer viver o evangelho? Está na hora de se render deste orgulho e dizer: eu sou da família, e quem é da família ouve ao Pai que está nos céus. E já vou avisando aqui: faça da palavra que está recebendo o que você quiser. Minha incumbência é pregar. Essa é a minha parte. Pegar a palavra e fazer aquilo que é certo é sua incumbência. É com você. Eu estava hoje pensando ali no meu quarto, quando a gente usa essa expressão: meu, propriedade, posse, irmão, família, mesmo sangue, mesmo ventre que gerou. E no mundo espiritual isso não é diferente, porque a Bíblia diz que nós somos gerados de novo pela uma semente incorruptível. Quando a gente nasceu de novo, já acordou numa nova família. Uma família que tem um rei, que tem um Senhor, e que disse assim: olha, um novo mandamento vos dou. Eita, lá vem coisa nova. E o que é novo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí João corrobora dizendo: mas não ame como Caim, que era assassino e que matou o seu irmão. E por que que o matou? Porque as obras dele eram más e as dos seus irmãos eram justas. Sabe o que significa dizer? Que o assassino é aquele que nunca concorda com a forma que o justo vive. Tem gente que vive no erro e quer que a gente viva no erro que nem ele. Aí ele concorda, aí é amigo da gente. Tem gente que quer viver vida dupla, e se eu concordar com a vida dupla dele ou dela, aí sim, esse é pastor, esse é. Esse aí pode deixar que esse aí é bom. Mas se a gente tocar no pecado, se a gente tocar no erro e querer a coisa certa, não, isso aí não presta. Bota outro melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você.
A nossa vida só vai prosperar quando nós abrirmos o coração e o verdadeiro amor de Deus se evidenciar em nossa vida. Quando a nossa boca deixar que a mente pense 2 vezes antes de abrir-se para se falar daquele a quem Jesus morreu por ele. Foi na mesma cruz, foi o mesmo sangue, foi o mesmo Deus que morreu por nós. Oh, glória! Mas eles também eram dedicados nas orações. Diga comigo, orações. Isso aqui está pluralizado. O texto não está falando apenas de oração no seu singular, mas numa visão ampla. E quando você lê o livro de Atos, essa igreja orava para tudo. Orou perseverando no cenáculo, orou para escolher um novo líder, orou quando foi perseguida, orou para escolher novos obreiros e diáconos, e orava para tudo, mas orava também de todas as formas. Oração intercessória, oração de gratidão, oração de petição. Por quê? Porque isso é bíblico e é corroborado por Paulo. Na primeira missiva de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Paulo fala da oração em níveis e modalidades, quando ele diz assim, exorto-te, pois, antes de tudo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os santos. Só aqui nós temos 4 modalidades de oração: a súplica, que é um pedido insistente; a oração, que é um diálogo de comunhão prazeroso; a intercessão, que é eu me colocar diante de Deus em favor do meu próximo; e a ação de graça é eu me ajoelhar só para agradecer, só para agradecer, só para agradecer, só para agradecer a Deus. Eu quero declarar nesta noite para a igreja do Parque Osias 1, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que Deus renove e fortaleça as nossas vidas de oração e nós possamos ser modelo como a igreja primitiva. Mas eles também, no versículo 46, perseveravam, dedicavam-se na devoção congregacional. Diz o versículo 46 que eles estavam todos os dias no templo. Quando é que eles estavam no templo? Quando é que eles estavam no templo? Nós estamos vivendo já faz aí uns 5 a 10 anos um movimento chamado desigrejados. Tanto aqueles que se autoproclamam, como aqueles que de fato desvalorizam este espaço, que com todas as suas interferências humanas ainda pode ser chamado de espaço sagrado. A promessa de Deus para essa casa ainda está de pé desde a inauguração do primeiro templo. Foi Ele quem disse: eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas estão dizendo por aí que você não precisa estar congregada, que você não precisa congregar, e agora corroboraram essa ideia durante o período de pandemia, aonde pode-se passar alguns meses em casa, e alguém ainda está segurando, ficando em casa, utilizando de suas meras desculpas para não estar no convívio da comunidade cristã. Mas se você não gosta de congregar, tem que ter uma conversinha com Jesus. Porque pense num que gostava de estar na casa do Pai. Com 12 anos, os pais dele saíram atrás dele. Cadê ele? Cadê ele? Perderam Jesus no meio do caminho, que nem um monte de crente perde. Quando chegaram na porta do templo, ele está conversando com os doutores. Aí alguém pergunta: Jesus, isso deixou a gente preocupado. Não, você não sabe que convinha cuidar dos negócios do meu pai, na casa do meu pai? A Bíblia diz ainda em Lucas capítulo 21, 37 e 19, 47. Ora, Jesus de dia ensinava no templo, mas à noite estava orando. A Bíblia diz no versículo 47, e todos os dias ensinava no templo, todos os dias estava na casa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Não deixemos de nos congregar, como é costume de muitos. Antes façamos a demonstração uns aos outros, tanto mais quando vedes que aquele dia vai se aproximando. Eu lhe pergunto, seja sincero com a tua própria alma:
qual o melhor lugar do mundo para você, de fato, sendo crente nascido de novo, se sentir bem, senão na casa e na presença do Deus vivo. Aqui todo dissabor vai embora, aqui toda tristeza é convertida, aqui todo desânimo é exaurido, aqui toda fraqueza se transforma em poder. A gente às vezes chega aqui esmagado, esmiuçado, moído, mas Ele desce nessa casa e renova as nossas forças, de sorte que a gente sai novo. Quem acredita que vai sair daqui restaurado, renovado, porque está na casa de Deus. E já haviam profecias no tempo passado. Eu lembro-me sempre quando eu falo da casa de Deus, e eu sei que aquilo é profético, quando um dia o salmista vai relatar uma experiência, e ele vai cantar essa experiência no inário de Israel. E ao cantar essa experiência, pode-se parafrasear ela da seguinte maneira: parece que o salmista estava em casa triste. Eu não sei o que havia deixado triste e abatido, mas ele está lá. Não obstante a sua tristeza, alguém chegou para ele e disse assim: vamos à casa do Senhor? Vamos à casa de Deus? E bastou essa frase: vamos à casa do Senhor. E permita-me parafrasear sem ferir o texto. Parece que eu vejo o salmista dizendo: só segura um pouquinho, porque eu preciso escrever isso para não esquecer. Deixa eu escrever: alegrei-me, 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 alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu sempre digo: se Ele se alegrou só porque convidaram, imagine eu que já estou aqui com vida e saúde dentro da casa do Senhor. Quem se alegra? Quem se alegra? Quem se alegra por estar na casa do Senhor? Então, primeiro, perseverança. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e na devoção congregacional. Mas vem a segunda base, que é o temor, honrando o Deus que está presente. Por favor, se você puder segurar agora e não se movimentar, porque isso aqui foi outra coisa que hoje me deixou constrangido diante de Deus. Observe que a expressão temor, no versículo 43, está ligado à proposta de sinais e maravilhas. Você está de Bíblia aberta? Em toda a alma, completude, havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos. Escute isso aqui, por favor, muita concentração. Quando se fala de maravilhas e sinais, isto é o que comprova, isto é o que evidencia, principalmente para os descrentes, a presença manifesta de Deus. Você viu o que o Sérgio disse aqui agora há pouco? Para você entender, ele não sabia mesmo que ia ter oportunidade. Na verdade, ninguém que sabia, a não ser o pastor. Ele não sabia. Mas ele se ajoelhou e a presença manifesta de Deus disse para ele: pode preparar que vão te chamar. Então os sinais, as coisas espirituais que vão acontecer em nosso meio, evidenciam a presença manifesta. E o que é uma presença manifesta? É a presença detectada, percebida e indiscutivelmente comprovada em nosso meio. Porque vamos falar a verdade, tem dia que a gente fica procurando a presença. Tem dia que parece que é melhor fechar a porta e todo mundo ir para casa. Tem dia que parece que o negócio está se arrastando. Viu a oração de início? Eu fico ali que não quero nem me levantar, é chorando: Jesus, ajuda. Parece que a gente veio para cumprir um ritualismo seco, uma religiosidade. É domingo, eu preciso ir para a igreja, preciso cumprir a minha sentença cristã, quando deveria ser ao contrário. Você sabia que quando os antigos diziam assim, ó, eu vou para a casa de Deus, descodificando essa expressão, eles estavam dizendo: eu vou para a presença de Deus?
Porque eles sabiam que a casa era alvenaria, mas o que estava dentro da casa era sobrenatural, era espiritual. Eles sabiam que o que estava aqui era apenas aparato para adornar o templo, mas o mais importante é aquele que santifica o templo, que santifica a casa, que está na casa. Agora, por causa dessa presença manifesta, um sentimento vai brotar, e esse sentimento é nobre, nobilíssimo com relação a Deus, que é o sentimento de temor. A gente ainda lembra o que é temor? A gente ainda teme Deus? Posso arriscar? Se eu estiver julgando precipitadamente, Deus sabe que é de forma inocente. Mas eu não acredito que o temor que a gente precisa esteja presente hoje. Porque se tivesse temor, a gente não ficava conversando em pleno culto que a gente diz que Deus está presente. Se tivesse temor, a gente não levantava a hora que quisesse, principalmente quando Deus estivesse falando, e saía para conversar lá fora. Se tivesse temor, a gente não sentava aí com aquele rosto fechado, aquela cara feia, como quem diz assim: ninguém vem mexer comigo que eu não estou para coisa. Se tivesse temor, a gente sabia como entrar aqui dentro. Se tivesse temor, na hora da oração eu não sentava no banco e ficava roendo unha, olhando para o teto. Mas sabe o que falta para que haja temor novamente? Que a gente entenda que o que vai gerar o prazer de estarmos aqui é todas as vezes que chegarmos, a presença manifesta dele está nessa casa. Você quer saber oração de pastor? Qualquer um, qualquer que seja, uma delas é: Senhor, eu quero ver o teu povo sentindo a tua presença. E para você ter uma noção do que eu estou falando, reflexivamente volte, mas volte mesmo, naquele culto em que você não conseguiu mais tocar, em que você desejou se jogar no chão, em que você não conseguiu cantar. Já teve culto que eu estou sentado aqui e a presença foi tão forte que eu fui caindo, tentando me segurar, mas não conseguia, até me debruçar no chão por causa da presença dele. Hoje, irmão, nós não vemos mais isso. Por quê? Porque a presença está sendo rechaçada e rejeitada. Mas eu quero crer que ele nos trouxe aqui nessa noite para voltarmos o nosso coração a um clamor que vá dizer: eu preciso que a tua presença volte a esta casa. Eu quero sair daqui sentindo a tua presença. Eu louvo a Deus pela reação de meia dúzia que levantou a mão. Os outros que não precisam da presença, não tem problema. Eu estou aqui sedento pela presença manifesta de Deus. Se tu podes, manifesta a tua presença aqui agora. Sentir presença é coisa que requer sensibilidade. Você ficar com esse seu olhão bugado aí me olhando, irmão, você vai entrar seco e sair seco. Agora, se tu tem vontade da presença, no mínimo tu vai baixar a cabeça e dizer: é para mim também, 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 é para mim também a presença. Se alguém quer, entrega, Senhor. Se alguém quer a tua presença, manifesta. Se alguém quer, manifesta. Se alguém quer, manifesta. Se alguém quer, manifesta a tua presença. Sim, é tu quem pode manifestar a tua presença. Por que ela desce em um e outros não? Por que uns sentem e outros não?
vai de como você veio para cá. Eu particularmente gosto de responder com Bíblia. Vamos lá. Eu gosto de responder com Bíblia. 2 textos são suficientes. Primeiro texto. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque eu, o Senhor, não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora. Eu vejo o coração. Tá, segura. Agora o negócio esquenta. Por que que uns recebem, por que que outros não? Jeremias 17, 8, 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Pergunta: quem o conhecerá? Pergunta. Resposta vem em seguida: eu, o Senhor. Eu, o Senhor, conheço o coração e esquadrinho os pensamentos. Segura o aleluia. Podia parar bem aí. Só isso resolvia, não resolvia? Eu, Senhor, conheço, esquadrinho. Só que ele não parou. Ele diz: eu, Senhor, conheço, esquadrinho e isto, para dar a cada um conforme as suas obras e conforme o fruto das suas ações. Não, eu vou repetir isso aqui, mas eu estou tão calmo para pregar isso aqui. Vamos descodificar. Eu conheço. E uma vez conhecendo, eu dou para cada um segundo as suas obras e o fruto de suas ações. Ou seja, o que você reflete da presença de Deus no culto é aquilo que você está dando para Ele no mundo espiritual. Se tu não estiver dando nada, você vai ficar aí coçando cabeça, inquieto, cruzando o braço, levantando toda hora para ver se o culto termina. Agora, se tu veio para entregar, para dar para Ele o melhor, porque culto não é receber, culto é entregar. E quem entrega recebe, quem entrega recebe, quem entrega recebe. Eu não estou aqui para fazer cócega na tua alma. Eu vim pregar a palavra de vida para você sentir a presença. Tem presença manifesta na casa. 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 Por um minuto, aqueles que querem dar um culto para Deus, abra a alma e entrega o teu melhor. Estou ouvindo a voz de papai. Alguém acabou de perguntar na sua mente e disse: pai, já faz um tempo que eu sinto dificuldade. Faz tempo que eu não consigo mais me concentrar. Eu não sei explicar a Deus o que está acontecendo comigo. Eu desci aqui esta noite para te dizer que o meu temor vai voltar para a tua vida. E a minha presença não só vai ser sentida, como é ela que vai te conduzir. É ela que vai te guiar. Deixa a minha presença te conduzir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem tem presença entra onde ninguém entra. Quem tem presença tudo dá certo. Quem tem presença não tem doença que segure. Quem tem presença o pecado corre. Quem tem presença o diabo cai por terra. Quem tem presença tem temor. Quem tem temor tem presença. Aonde está a presença de Deus?
Todo crente batizado com o Espírito Santo, que a tua boca se encha de fogo agora, de fogo agora, de fogo agora. Honra a tua palavra nessa casa, honra a tua palavra nessa casa. Não deixa o diabo zombar da tua palavra. Honra a tua palavra nessa casa. Aonde o diabo quiser zombar, queima ele agora. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te Eu estou com a autoridade de Deus aqui para te dizer: Satanás, o Senhor te repreenda. Posso até não terminar, mas esse demônio, mas ele não vai te deixar vazia, ele não vai te deixar seco, ele não vai te deixar duro, ele não vai te deixar insensível, porque eu recebo de Deus uma graça para te dizer que o diabo está tentando manipular tua mente, teus pensamentos e teu coração. Você está lutando contra a sua própria vontade, porque não quer fazer o que está fazendo. Essa noite tem cadeia sendo quebrada, tem algemas sendo despedaçadas. Jesus, o mais valente, entrou na casa do valente, amarrou o valente. Olha os adolescentes sentindo a presença. Olha os jovens sentindo a presença. Olha o círculo de oração. Meus líderes preciosos, a presença me ajuda, a presença te ajuda. Meus músicos preciosos, é a presença que faz a diferença. Porque Davi tocava e o demônio saía. Davi tocava e o demônio saía. O que era? Presença, 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 presença. Eu vou dar lugar para a presença. Mão no coração. As duas mãos sobre o peito. Todos, 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 todos. Você que ainda respeita a Deus, mão no coração. Eu não estou dizendo você que respeita pastor Marcos, eu estou dizendo você que respeita a Deus. Baixe a sua cerviz, a sua cabeça, como alguém que respeita a Deus. Prunacaio sobre tequete briosura planafas. Pronovia site que prefolfo nara prominiquia das terra professa. Pruandaca prosuio prestecchio chuiande profassando e atrácia. Ruprometi que a supro no faiete. Ruprofanto io prefacite que bio da raça. Baixa a cabeça. Nós vamos ser coletivos nessa oração. Mesmo que você não precise disso, mesmo que não precise, nós vamos ajudar uns aos outros agora. Com a mão no peito e do mais profundo da sua alma, diga: Senhor, ajuda-me a reconquistar o temor pela tua presença. Aquilo que nunca mais eu senti, eu me recuso. Diga do mais profundo: eu me recuso a levantar dessa cadeira, a sair dessa congregação sem sentir o que um dia sustentou a minha vida, até hoje me deixou vivo. Eu quero a tua presença.
gente aqui com vontade de se deitar no chão, de tanta glória de Deus nessa casa. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Alai, Eramaios, Amanda Caios. Peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda dele, peça o socorro dele. Diga: me liberta, me livra. Eu não quero esse pensamento, eu não quero essa raiva, eu não quero esse rancor, eu não quero essa tristeza, eu não quero essa aflição, eu não quero esse pânico, eu não quero esse medo, eu não quero essa angústia. Eu só quero presença, 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 presença. Eu não estou conseguindo mais pregar. Por quê? Porque Deus diz: ainda tem gente sem presença. E eu não termino esse culto sem dar presença para todo mundo. Eu vou dar presença para todos. Eu vou dar presença para a criança, para o bebê de colo, para o bebê no ventre. Tem mãe grávida aqui que vai sentir a presença sacudindo o seu ventre. Eu vou dar presença para quem está afastado. Eu vou dar presença para quem não é crente. Eu só termino este culto depois que a minha presença sacudir a alma dela, sacudir a alma dele. Meu Deus! Isso, Jesus, usa, 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 usa. Oh, meu Deus, pega o Maico, pega o Maico, pega, pega, pega. Eu vou te chamar de soldado atingido. E só te atingiram porque viram que a presença dele estava na tua vida. Eu vi a presença dele na tua vida. E não era carne não, era ele mesmo. Te atingiram, mas a presença dele volta. E hoje você não vai conseguir caminhar para outro lugar senão para diante dele. A presença dele volta, 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 volta. Você está segurando para não falar em línguas, porque está dizendo: eu não vou falar porque eu estou desviado. Tá não, meu filho, tá não, minha filha. Quem manda na tua vida é ele, é a presença dele, é o poder dele, é a graça dele, é a virtude dele que manda na tua presença. Eu não sei como tem gente que ainda não conseguiu. Eu vou te dar um conselho. Conselho do irmão Max, não é do pastor Max. Quando o Wilde,
Eu ia para os congressos no Maranhão, estava ali a irmã Carla, que era minha namorada e congregava na igreja. Ela ficava pertinho de mim. Os pregadores começavam a pregar. Se eu não sentisse a presença, você está pensando que eu ficava lá com a cara de quem não quer nada? Ai, irmã, eu corria para o pé do púlpito, mas eu gritava: tá todo mundo sentindo, eu também quero. Tá todo mundo recebendo, eu também quero. Eu não vou ficar aqui com meu olho seco, não. Eu não vou ficar aqui de cara brava, não. Eu quero. Demorava 1 minuto, demorava 10 minutos, demorava 15 minutos. Daqui a pouco, irmão, era tanta presença, tanta presença, tanta presença, tanta presença, tanta presença, como se ele estivesse dizendo: eu só estava esperando tu me buscar, porque eu dou água para quem tem sede. Eu dou água para quem tem sede. Eu dou água para quem tem sede. Aproveita e vai lá, pede perdão para ela, pede perdão para ele, vai lá. E sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Te entrega, vai. Sinta a glória do Pai. Não se detenha. Se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente. É hoje que papai no lugar desceu. Que não conhece mais, Ele viu e sabe curar. Tem alguém para voltar para Jesus hoje? Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Por que perdeu a presença dele? Por que você perdeu a presença dele? Ela te chama de novo, ela te atrai de novo. Venha receber a presença dele. Aonde está a primeira pessoa? Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos por esta noite. Aqui estamos para orar uns pelos outros e pedir a misericórdia que há em ti, Senhor. Nós não podemos fazer nada a não ser chorar e pedir graça do Senhor para todas as vidas que aqui estão. É um tempo difícil, a frieza está tentando nos apagar, a falta de força para a oração, a tristeza no espírito, a desmotivação, tudo isso converge para nos derrubar e nos tirar dos teus planos. Os pensamentos que vêm na mente, mas nós acreditamos na tua misericórdia, e junto com a liderança da igreja, junto com a igreja totalmente aqui, estamos clamando para que o Senhor restaure vidas, cure a alma, cure a mente, cure o espírito, cure, renove agora, trazendo de volta a alegria, o ânimo, o poder. Se o Senhor ainda tem prazer em ouvir as nossas orações, ouve-nos e atende-nos por tua misericórdia, ó Deus.